Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright E Brothers. bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Olha só, pessoal, para quem assistiu o episódio com Piscite Mota, né, vocês já ficaram talvez ansiosos para ter esse bate-papo. Estamos aqui finalmente com o cineasta Lula Oliveira. Seja bem-vindo! Oi, Lula. Muito bom dia a todos. Prazer muito grande conversar com vocês que estão aí pensando o cinema, colocando para frente essa ideia da promoção, da reflexão, do processo de realizar filmes e fazer dos filmes cinema, né, no sentido mais amplo de fruição, de acesso, de discussão. Então, é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa história aí com vocês. A gente que agradece muito, o prazer né? é todo nosso. O seu cinema é uma inspiração para a gente realmente é muito inspirado. E a gente está muito feliz de você estar dando essa honra de estar no nosso programa de Descobrindo Personalidade. A gente está realmente muito feliz. Sim. Exatamente. E para começar, né, a gente sempre pede para que o convidado conte um pouquinho, assim, de forma resumida, uma visão geral. Exatamente. Quem é Lula Oliveira, para quem está assistindo aqui? Conta um pouco da sua trajetória e sobre você. Bom, Lula Oliveira é um cidadão de Salvador, assim que eu me identifico muito fortemente com essa raiz profunda de nascer viver há 52 anos na Bahia, particularmente aqui na cidade de Salvador, capital do estado, e que há quase 30 anos optou por estudar comunicação, se formou em jornalismo, mas ainda ali na faculdade iniciou todo um movimento profissional de trabalho que dialogou ao longo desses quase 30 anos com o cinema, mas conversando com a educação, participando de filmes de outros cineastas, realizando meus próprios filmes, entre curtas. O primeiro longa-metragem que estava em cartaz até recentemente aqui em Salvador, que é a Matriarca, que criou uma produtora de cinema que há 20 anos atua no mercado, a Doc Doma Filmes, com outros parceiros e sócios, e que tem uma vida dedicada a esse fazer e pensar o cinema, particularmente aqui no processo de construção do cinema na Bahia, onde está muito fortemente esse meu campo de atuação. E esse é o Lula que chega aos 52, um pouco mais maduro, mas extremamente imbricado com esse pensamento, com esse fazer cinema na contemporaneidade, né? Bom, esse é o Lula Oliveira. Olha, muito bom. Muito legal. E você já, né, citou a Matriarca, que a gente assistiu, realmente um ótimo filme. E inclusive vocês ficaram muito tempo em cartaz também, que é uma coisa bem legal de trazer essa visibilidade. Quem viu na rede social até talvez viu o vídeo de Wagner Moura recomendando o filme, então muito legal. E o primeiro momento que a gente ficou sabendo, né, do filme foi quando a nossa amiga Eva Lima falou que estava trabalhando contigo, e aí a gente já ficou muito curioso, porque a Eva é uma querida, e a gente já tinha ficado curioso. Aí depois, né, quando a gente ficou sabendo mais do filme, a gente realmente já ficou realmente muito ansioso para assistir. Então agora tendo essa oportunidade, isso foi muito legal, e eu acho que vai ser interessante comentar um pouquinho aqui sobre o filme contigo. Com certeza. Talvez o Ike quer começar? Sim, para começar, a gente gostaria de saber como surgiu essa ideia de fazer esse filme e como foi o processo de realizar essa obra. A Matriarca é um projeto que surge há um pouco mais de 10 anos atrás, numa busca
por construir uma história onde o imaginário se passasse naquela região da Bahia, que é o Baixo Sul baiano, ali na cidade de Valença, mas que de alguma forma dialoga com toda aquela região, né, que é uma região atravessada por rios e por praias belíssimas, e tem uma relação histórica com o Brasil muito forte também, desde que tudo começou com a vinda dos estrangeiros para cá, né, dos portugueses, holandeses, etc. Então, essa vontade de contar uma história dessa região, que também é muito importante para mim, particularmente, que é o lugar da minha família, então minha relação é muito profunda com todo esse imaginário que abraça aquele espaço, e a história, né, a relação da minha própria família, que tem uma relação matriarcal, e de uma senhora, minha avó, com um recorte histórico ali naquela cidade, nas décadas de 40, 50, que dava a ela um protagonismo muito grande dentro desse ser feminino, que era chefa de família, dona de hotel. Ou seja, ali tinha uma história de uma mulher de vanguarda, né? Tinha uma personalidade de vanguarda para os moldes da sociedade da época, e eu achava que essa atmosfera também desse feminino, referendado, né, nessa mulher com quem eu pude viver e ver esse lugar da vanguarda, ao cuidar do hotel, a ser gerente, a tomar decisões, enfim, estar à frente do que se entendia o corpo feminino naquela sociedade, naquele período histórico, né? E o tempo foi passando, né? As coisas ficam na cabeça, o desejo fica na cabeça, e você vai encontrando outras informações que se somam a esse processo criativo. E um filme, particularmente assim, foi muito importante na ideia do filme, que é a história que se queria construir numa perspectiva ficcional, que foi o filme Festa e Família, um filme dinamarquês, de Thomas Vinterberg, que pertencia a um movimento chamado Dogma, e que fez um filme sobre o patriarcado na Dinamarca, construindo uma história de bastidor de uma família. E ao contar a história desse bastidor, ele conseguia fazer uma reflexão sobre toda uma dimensão social, cultural do patriarcado dinamarquês, mas que tem muito a ver com o nosso patriarcado e o patriarcado que assola o mundo, né? E aí veio todos os elementos que a gente pensou em construir algo nesse caminho de reflexão, narrativamente falando, dramaturgicamente falando, mas num viés do matriarcado, porque era a história de uma mulher, tudo isso é uma ficção, que viveu 2 casamentos, tem 10 filhos, e no caso do filme são 6 filhos, 10 filhos era minha avó, e com esses filhos, criou esses filhos e tomou conta da própria vida sem ter na sua estrutura essa relação de um homem, de um patriarca na consolidação dessa família. E com isso também todas as mazelas, né? Porque nem tudo nunca são flores na dimensão do ser humano, que se reflete em torno dessa família, que é uma família de um matriarcado, né? De uma mulher que conduz a vida da sua estrutura familiar, seus filhos e agregados, etc, etc. E aí a gente trouxe um conflito interno a essa história dessa mulher, que eram segredos que precisavam ser revelados, e a sua morte no dia do seu aniversário detona um gatilho psicológico ali naquela estrutura, que ao longo do filme a gente vai entendendo as camadas de relações familiares, abusivas, machistas, segredos que
dão a dimensão dessa relação que nós estamos vendo hoje de uma forma muito selvagem e quase inominável de violência e abuso contra as mulheres. E o filme, com uma sutileza, reflete um pouco essa relação profunda do abuso, que é algo que vem com a própria construção do país, né, do Brasil. Na sua origem, né, as relações de classe, as relações de raça, tudo de alguma forma transita ali em camadas na construção dessa família. E esse é um filme que em sinopse resumiria falando a história de uma mulher matriarca que completa 90 anos, no dia do seu aniversário ela morre e a morte provoca uma libertação de segredos que era o ponto de equilíbrio ali naquela família, libertando os filhos para outras existências e refletindo sobre o mundo de uma forma muito contemporânea, né? Muito em busca dessas reflexões sobre os papéis das pessoas, dos homens, das mulheres, em busca de um mundo mais equilibrado, menos violento, ou sem violência, por que não, né? Emanar essa energia. Então é isso, essa é a Matriarca, um filme que passamos 10 anos em processo de criação e produção, e que consolidou, digamos assim, né, o que se espera de um filme, ou de todos os filmes, é que ele passe dessa engrenagem do que a gente chama de produção, ou seja, a sua realização, para a engrenagem da distribuição, exibição nas salas de cinema para o público, né? Que, afinal de contas, é a maior finalidade da gente produzir obras artísticas, no caso, filmes, que ele se torne cinema nesse lugar do encontro com as pessoas. E foi muito exitoso todo esse caminhar. Muito árduo, mas muito exitoso, o que me dá uma sensação muito boa de ter construído algo com metas, com objetivos, e ter alcançado eles, assim, naquilo que se pretende de um filme, né? Que eles se tornem acessível para o público. E para isso foram parcerias muito importantes. A Sala de Arte o Grupo Sala de Arte aqui em Salvador, assim, abraçou o projeto e a nossa estratégia de distribuição e sustentou, né, segurou o filme em sala, permitindo com que também a gente consolidasse no imaginário das pessoas, de alguma forma, a existência de um filme baiano ali dentro de uma sala de cinema por 38 semanas, 6 meses e um pouco mais. E isso, de alguma forma, faz também a história do nosso cinema nesse momento assim atual, né? Eu estou muito feliz por todo esse ciclo vivenciado. Sim, e a gente também fica muito feliz realmente que vocês tenham tido esse sucesso também, porque é muito importante, né, para quem talvez não sabe, né, da área, mas a distribuição é uma parte muito complicada e que é, como você disse, a parte mais importante, porque como é que a gente não vai fazer um filme que não é para ser visto, tem que ser visto para justamente as mensagens chegarem nas pessoas. E no caso da Matriarca, realmente é um tema muito importante, uma reflexão realmente muito importante, justamente por causa também, no momento, né, um tema muito em alta, justamente por causa do alto índice de violências que acontecem a mulheres e meninas, o número de feminicídios, recorde, que são realidades muito tristes e que precisam ser pensadas e refletidas mesmo. E como você no filme, né, é bem interessante realmente de mostrar como essas estruturas patriarcais se propagam mesmo e acabam sendo, talvez, em alguns momentos, né, protegidos. Eu não sei o quanto a gente deve fazer de spoiler aqui, porque é interessante para quem não tem assistido ainda, né, assistir mesmo. E justamente porque, como você falou, é um filme que também vive dessa questão do desvendar, que inclusive é um ponto que a gente queria falar. Depois a gente vai chegar nisso, mas antes disso eu só queria comentar aqui da questão da região ainda, que um dos primeiros comentários assim, que a gente falou assim, um para o outro enquanto estava assistindo no início, é que o cenário poderia ser aqui na frente da nossa casa, porque aqui, né, a gente também no sul da Bahia tem os manguezais, rios, então, isso assim, foi uma coisa muito legal, porque realmente é um cenário que acaba muitas vezes não sendo muito representado nos filmes, que a gente tem muitas vezes mais
da Bahia. A gente tem muito, né, o sertão, ou então Salvador mesmo, mas realmente tem tantos, né, tantos cenários diferentes da Bahia que também merecem ter uma representatividade, uma representação nas telas. Então isso foi uma coisa bem legal. Sim, que a gente gostou muito porque a gente gente literalmente ia de barco para a escola, então aqueles rios fazem parte da nossa história. Exatamente. Então, como o filme abriu ali com os rios, a gente já se sentiu em casa e fica feliz que um filme que um filme nessa escala, nesse tamanho esteja mostrando esses cenários que infelizmente não tem essa visibilidade. E de certa forma, como você comentou, tem um impacto muito na história do Brasil inteiro, que é a região onde começou com a chegada, né, dos estrangeiros, que começou esse marco histórico. E a gente realmente gostou muito de como foi mostrado, como foi fotografado, a gente realmente de forma imersiva. Então, a gente acha isso muito legal. Também. Sim. Os Gaiamuns em todo lugar também fazendo parte, porque realmente a gente aqui também, às vezes, a gente está em casa e a gente viu que algum entrou em casa. E a lutar, vamos tentar tirar para Teve recentemente que a gente estava até assistindo um filme, a gente veio e ele entrou na nossa casa, na cozinha, e ele era um valentão. Eu nunca tinha que ajudar ele para tirar ele de casa, botar ele de volta no habitat dele. Eu vou lutar. Foi muito... E a gente assim, não, a gente está tentando ajudar, mas você não entendeu. Então a gente até ficou curioso como foi filmar essas sequências com o Guaiamu e tudo, porque isso ficou bem natural e tudo. Também a sequência de emoção no final, que eu não vou detalhar para quem ainda assistir, para não estragar essa experiência. A gente deixa o gosto aqui para as pessoas. Mas a gente gostou muito de mostrar essa região, como a gente tem esse laço pessoal, a gente gostou muito e a gente fica muito feliz que um filme que foi aos cinemas, que vai ter esse impacto em grande escala, tenha mais veja que o Brasil tem tantos locais exóticos diferentes. Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer aqui. A gente tem uma prima do Rio que conhecia a garça, né, o animal, a garça, só como animal do esgoto, porque no Rio de Janeiro, né, tudo poluído, então a garça é o bicho que vive no esgoto. Então, é importante a gente mostrar também nessa questão dos rios, dos animais, da fauna e da flora, dos manguezais, né, então isso é... E outra elogio que a gente quer comentar sobre o filme A Matriarca é que o que eu senti que faz o filme funcionar muito bem é que ele usa essa estrutura de uma narrativa em si muito popular, que é, né, o funeral e os segredos que se desvendam numa situação assim, né, grandes clássicos, como a gente fala, né, um dos maiores filmes do cinema é o Cidadão Kane, que em si é isso de que você conhece a história começa com a morte do personagem e você vai aos poucos descobrindo o segredo de quem era essa pessoa. E esse gênero é muito legal porque ele é muito versátil, porque, por exemplo, pode ser um filme de terror pesado como Hereditário, que traz isso, ou como uma comédia absurda, né, que é a Morte no Funeral. Então é um gênero, é um estilo de história muito, muito que funciona simplesmente, e você aproveitou esse estilo de história para contar algo extremamente brasileiro, extremamente contemporâneo e necessário e específico, como você falou, até vindo de um laço pessoal, e dá para sentir isso é muito legal. Eu ia falar isso, que dá para sentir que são realmente muitas realidades, porque, né, a história em si mesmo já traz realmente, né, essa questão, e dá para sentir realmente que é muito real mesmo o que você traz. Ficou muito autêntico. Nossa, muito obrigado por uma percepção tão cheio de pontas e movimentos em torno do filme. Bem legal essa visão que vocês construíram e perceberam da película. Rapidamente sobre o Gaiamun, tinha uma pessoa que cuidava dos Gaiamuns, né? E a gente tinha um manuseio ali mais prático e rápido, que dentro de um diálogo nós conseguíamos posicionar. Tinha sempre uma fitinha, uma corda amarrada, porque puxava, né? E ficava um pouco meio escondida, então não deu essa pinta assim no enquadramento. Mas foi muito rico pensar que a gente fez um filme com
produtor de Gaiamun, vamos chamar assim, né? Uma pessoa responsável só por cuidar e lidar com aquele cesto daqueles animais, que é muito típico e próprio ali dessa nossa região. O filme, eu acho que eu penso em qualquer filme de uma forma onde ele possa ser contado em qualquer lugar, independente da estética, da natureza, do ambiente no qual ele se dialogou na sua contação de história narrativamente. Esse filme poderia ser feito no sertão baiano, poderia ser feito no alto de uma família que mora no alto de uma montanha, porque a história humana precede, digamos assim, né, dentro de uma reflexão humana que atravessa qualquer cultura, qualquer fronteira. Você é capaz de fazer com que essa reflexão, essa discussão atravesse pessoas. Esse, para mim, é sempre o maior desafio no fazer cinema, seja em relação a essa história, ou seja em relação a qualquer outra história que eu pense, né, que me venha assim com esse desejo de fazer filme, assim, pô, o que é que isso interessa para o outro, assim, né, não é só interessar a mim, porque se for só a mim, é ego-filme, uma coisa meio ego-trip, assim, que não acho que seja a função e o dever, o ofício do cinema, do fazer cinema, né, vai muito por esse outro viés de pensamento. E o filme traz isso, né? Assim, né? O filme traz essas construções imbricadas de entes humanos e fala muito sobre a própria fauna, de caráter, de características, de perfis, de pessoas que, de alguma forma, se refletem naqueles personagens, né? E para mim sempre é o maior desafio, né, assim, né, dentro de um processo do fazer cinema, né, lidar com atores dramaturgicamente, pensar na construção das cenas, pensar nas emoções que se pretende ali com os atores e seus respectivos personagens. É sempre um prazer e um movimento que me envolve muito nesse processo do realizar filmes, né, do fazer cinema. É isso. Sim, Se mas a gente sempre faltou fala alguma coisa a comentar? isso também, que é muito importante. Não, eu acho que esse foi uma boa Sim. visão. Mas só para fechar aqui esse bloco, eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente sempre comenta. A gente gosta muito dessa ideia, dessa qualidade universal que o cinema tem e deve ser. E você leva, né, a ideia, você leva o seu vilarejo para o mundo de uma forma universal, porque os temas são, todos somos humanos, então o que acontece de alguma forma nessas relações familiares, ou até mesmo como você falou, né, que você se inspirou no filme, então a gente vê que são estruturas que no Brasil, na Escandinávia, nos Estados Unidos, são universais de alguma forma, e que faz parte, de uma forma, dessas estruturas sociais que a gente criou ao longo da história. Então, é muito interessante realmente esse pensamento também. E, bom, eu acho que agora a gente pode começar os quadros, porque, né, a gente viu aqui, você contou um pouco da sua trajetória, mas se você agora estivesse na frente do espelho mágico do tempo, e você olhasse para esse espelho e visse o Lula jovem, você escolhe se é para o Lula criança, ou adolescente, ou jovem, qual mensagem você deixaria para você mesmo? É um quadro bem interessante, assim, né, do ponto de vista da própria análise da vida, da autoanálise. E eu escolheria, nesse momento, assim, o Lula jovem, o Lula que inicia esse trabalho cinematográfico na universidade e que, a partir dali, passou a acreditar e a viver essa jornada do cinema, do fazer cinema, né? O que é que eu diria para esse Lula jovem? Eu diria para ele ser 10 vezes mais disciplinado, que ele estudasse 10 vezes mais, que ele assistisse
10 vezes mais filmes. E é o que eu diria para todos os jovens hoje, sobre construir a própria vida, assim, né? Acreditem muito naquilo que vocês querem fazer. E na medida que acreditar é do tamanho da fé, pratiquem em todas as dimensões esse fazer. Seja lá o que vocês escolherem. Fantástico, realmente muito lindo. E é isso, eu acho que no fim é uma questão de paixão e também de ter a coragem de seguir essa paixão e esses desejos, né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante que realmente muita gente fala e que a gente sente que, no fim, o que acontece na vida a gente não tem como prever, mas o importante é a gente ter algum objetivo ou uma paixão e realmente seguir. No caso, o cinema é exatamente isso, vive de paixão, porque tem muitas dificuldades, mas a gente acaba fazendo aquilo de coração. É muito interessante que a gente conversou já com outros diretores e muitos falam a mesma coisa, é o que a gente também sente, de que o fazer audiovisual é um pouco como um vício ou então como uma relação abusiva. Você acaba, né, não conseguindo largar, tem alguns momentos em que é difícil, mas que no fim acaba sendo algo que você persegue, que na verdade é o que você precisa fazer, não é o que quer fazer, você precisa fazer. É um chamado. Exatamente. Eu costumo sempre falar para mim mesmo que fazer cinema é como plantar árvores grandiosas, plantar jacarandá, plantar mangueiras, plantar árvores centenárias, porque é um tipo de concretude que nós deixamos para o mundo que atravessa o tempo, né? E oxigena o pensamento, assim como as árvores oxigenam a nossa própria existência. Então não é algo que você vê crescer de uma hora para outra, você tem que se dedicar a isso contemplando o tempo mesmo, e acreditando que o fazer cinema se dá, inclusive, enquanto nós estamos pensando e escrevendo sobre filmes, elaborando o próprio pensamento para desenvolver os filmes, né? Tudo envolve fazer cinema. Não é só a hora que você está no set de filmagem falando corte e ação. É algo mais profundo, né? Isso é legal, a gente ter a dimensão dessa construção que vai muito além do que filmar, né? Cinema vai muito além do que filmar. Eu gostei muito realmente dessa analogia com plantar árvores centenárias, porque essa metáfora, né? Porque realmente é isso mesmo, você faz algo que vai ter um impacto, mas tem que ter paciência também, e que talvez você não vai ver todo o desdobramento, né? Mas que tem isso. E realmente isso é muito bonito. E o outro aspecto também você falou, pensar cinema. Realmente não é só ir lá e fazer um filme de alguma forma. Tudo é pensar já na pré e depois na pós também, quando você toca as pessoas e talvez discute com as pessoas sobre o filme, né, e traz reflexões, ou até mesmo às vezes uma pessoa, né, talvez vê algo no filme que você acaba você mesmo tendo uma outra visão também. Então isso eu acho que é bem interessante realmente, essas trocas e esse pensar cinema. Em si é essa coisa de filmar em si é a ponta do iceberg só. E em seu aspecto de pensar cinema, realmente o aspecto de que não é só de fazer até só a hora da produção, e sim é tudo que você vivencia, toda a experiência de vida que você tem. Você enxerga uma barbárie, você pensa. Tem muitas vezes que a gente está andando, vivencia uma coisa doida, a gente pensa, gente, vamos colocar isso num filme um dia. Tipo, alguma coisa, alguém falou uma coisa absurda, ou você vivencia uma coisa que você pensa, meu Deus do céu, e aí aquilo ali já é material para fazer filme. Então, esse olhar em si, tudo que a gente conta num filme é o que a gente vivencia. Então, importante também para fazer uma boa arte, um bom filme, é você estar sempre de olho e viver com intensidade. Estudar, conhecer muitas vivências diferentes também. É isso que a gente acredita. É isso aí. Ok, legal. Então, acho que a gente pode fazer o segundo quadro, que é o Pergunte aos Records. Agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta pra gente.
como é que vocês entendem como uma ação que permitisse o desenvolvimento do cinema na região onde vocês moram, né? Uma ideia assim que não é só do fazer cinema, filmar, mas disso que eu chamo de um espaço onde o cinema pudesse florescer, onde vocês residem nesse momento. Sim, isso é uma pergunta muito boa. Eu acho que a gente, inclusive, uma coisa que a gente está aqui, a gente está organizando a primeira mostra de cinema, né, Cine Portal de Canavieiras. Porque uma coisa que a gente acredita muito é que, bom, Canavieiras na época do Cacau, quando era rico, tinha, acho que 3 cinemas, 2 ou 3 cinemas. São, então, várias salas, né, mas hoje em dia não tem mais nenhuma, que é a realidade de muitos municípios, né, do Brasil. Então, eu acho que o primeiro passo seria realmente uma questão de você trazer, né, o cinema, para trazer reflexões, para que as pessoas conheçam, né, criar público, porque a partir disso podem surgir paixões. E outro objetivo que a gente tem também com a mostra é de incentivar jovens a também começarem. Porque o jeito que a gente começou a fazer cinema foi realmente simplesmente experimentando, fazendo curtas, e que hoje em dia com a tecnologia é uma facilidade, né, maior. Então, a gente tem, né, nessa mostra também uma parte, a mostra competitiva jovem, que é justamente para pessoas aqui de Canavieiras até 29 anos, fazerem seus filmes, e aí ter realmente um evento, né, a gente vai fazer com tapete vermelho, assim, para realmente ter essa sensação, né, de olha só, seu filme está sendo mostrado e valorizado, e incentivar assim, as pessoas, porque eu acho que uma grande coisa, uma grande dificuldade, vamos dizer assim, em geral, em regiões que não tem ainda esse aspecto, esse pensar de cinema desenvolvido, é justamente de ser e de começar a refletir e também formar pessoas, porque isso é uma coisa muito importante. Se você tem pessoas que podem ou atuar ou fazer a parte técnica, isso é algo muito importante. É o que a gente também fez com a nossa minissérie, o Cajé de Carlo, que a gente, né, na verdade, são mais 110 atores e figurantes, e só 2 pessoas não são de Canavieiras, o resto todo mundo é de Canavieiras, são talento de descoberta, são pessoas que aprenderam também junto na hora. A gente também, né, ensinou algumas pessoas a, por exemplo, fazer o som. Então, acho que a gente acredita muito que nesse trabalho também, nessa coletividade de você ter pessoas também que vão depois trabalhar junto, vão pensar cinema, vão refletir, né, vão conhecer filmes, vão começar a desenvolver esse pensamento crítico também da própria opinião. Então, acho que esses são aspectos, em primeira linha, muito importantes. Então, em resumo, acho que é o aspecto de você desenvolver e dar espaço para esse olhar com paixão pelo cinema, essa análise crítica, de não simplesmente assistir um filme, né, consumir e segue a vida, e sim ficar com aquilo, analisar detalhes, analisar por que o filme, eu gostei do filme, e não ficar só em ter gostei ou não gostei, sim o que eu gostei, o que eu não gostei, que em si eu sempre falo que é raro, são poucos filmes que eu realmente consigo pensar, gente, não tem nada que dá para aproveitar, porque acho que todo filme, até filmes ruins, tem momentos bons que você pode aproveitar algum detalhe. Então, dar espaço desse novo olhar para o cinema e criar essa paixão, porque quando você começa a amar, gostar de filmes além do só consumir, de forma rasa, assim, gostar de analisar os detalhes, por que eu gostei desse filme, o que eu gostei nessa atuação, por que esse filme me fez sentir assim. Acho que esse é o início de você desenvolver esse olhar diferente para o cinema e em si para todas as artes. Então, acho que isso é em resumo, criar essa paixão pelo cinema. Sim. Muito bom. Vamos então sonhar juntos. E já coloco a matriarca à disposição de vocês para mostra ou para qualquer diálogo que seja para expandir o pensamento da comunidade. E vamos exibir os filmes e vamos fortalecer a cultura audiovisual brasileira. Com certeza, isso vai ser muito legal. Realmente, muito obrigado. E, antes das considerações finais, eu gostaria de fazer só uma pergunta sobre a matriarca, uma coisa técnica.
para quem assiste filme talvez nem pensa, mas Assim. como foi as cenas de filmagem da Eva, né, no caixão, como foi filmar essa cena dela morta, eu fiquei muito curioso se é que aprendeu a respiração, que truque de cinematográfico foi feito aí. Olha, é uma boa pergunta, porque para um ator interpretar um personagem morto, né, uma pessoa falecida, não é simplesmente fechar os olhos e parecer morto, né? Há uma compreensão, uma reflexão profunda sobre a morte, para esse movimento do qual ela, no caso a Eva, né, representou dentro ali da personagem da matriarca, que aparecia sempre no caixão, apenas na cena inicial ali, que ela mexe no relógio e aparece na hora que ela morre. Mas enfim, ela está sempre morta, né? Em várias posições, morta na cama, morta na penteadeira, morta no caixão. Então, esse movimento de reflexão, dentro do processo do silêncio necessário para que o ator se coloque ali naquele lugar, é muito delicado, é muito sensível. Não é simplesmente fecha os olhos, deita que a câmera vai passar. E com Eva foi maravilhoso, porque Eva é uma atriz que vem de uma longa experiência de teatro com cinema, é uma diretora também, né? É uma ativista cultural, é uma mulher da cultura, é uma mulher entusiasmada com a criação em todas as suas dimensões, e não poderia ser diferente ter uma relação com essa atriz que não fosse imersiva, né? Que não fosse construtiva ali dentro de um diálogo sobre tudo que a gente falou aqui do filme, matriarcado, empoderamento, relações profundas, assim, há uma participação em todo o movimento. E foi muito legal, assim, né? Porque havia uma concentração e uma consciência do que ela estava representando naquele lugar do defunto, né? E claro que você tem ali a técnica da respiração, um diálogo constante com ela, mesmo em silêncio, para que o tempo não ficasse, o tempo das coisas fosse comunicado. Respira, Eva, segura, Eva, Eva, o Gaiamun está caminhando sobre você. Vai ter um momento que você abre os olhos, eu vou estalar o dedo, abre os olhos, que tinha um pouco esse lado mágico, né? Ali uma licença poética ali do olhar do neto para ela, e na hora ela abre os olhos e o neto entra numa vertigem. Então, e sempre um cuidado entre colocar a atriz no caixão, tirar a Eva do caixão, né? Todo mundo se colocava à disposição para esse movimento, assim, né? Tinha um respeito muito grande por esse lugar, e por essa atriz que estava se desafiando a viver um personagem capital dentro da história, e que, sem dizer nada, ela trouxe tudo para falar dessa mulher empoderada e que tinha a força desse matriarcado que envolvia todas as tramas dos seus filhos, né? Então, foi incrível. Aliás, assim, Eva e todo o elenco, eu sou muito grato pela entrega de todos, de tudo que vivemos na construção dos personagens e do set de filmagem. Sou muito grato a todas as pessoas que participaram desse processo, da equipe, das pessoas da região, porque realmente é uma atividade que você precisa ter esse olhar sobre o entorno, né? As pessoas que somam esse fazer. São muitas pessoas. Então, agradeço a todos sempre, em qualquer diálogo que eu faça sobre o filme. Então, está aqui também meu agradecimento a todos que participaram do projeto.
Sim, incrível. E realmente, né, no fim, a cena é feita de todo mundo. E realmente muito lindo você falando de que todo mundo teve muito respeito e conseguiu realmente fazer E dá para funcionar. sentir no do final. Dá para sentir, porque realmente está todo muito bem. Então, Muito incrível, parabéns a todo mundo mesmo, né? Não só a direção, aos atores, a toda a equipe técnica. E é só realmente essa curiosidade, bom até que o Ike trouxe, porque a gente estava comentando que é uma coisa que muita gente que talvez não conhece, não sabe, nem não vai faz pensar cinema. quão difícil é interpretar Exatamente. uma personagem assim, e realmente você sente tudo. A Eva realmente trouxe essa, você sente o poder dela, você sente o poder da matriarca, e tudo isso apenas na forma que tudo, em todas as peças se encaixar, a interação dos personagens, a direção, a atuação dela, realmente é uma coisa bem incrível e muito desafiadora. Exatamente. Vocês deram um show. Fantástico. E realmente agora, né, a gente muito chegou... Obrigado mesmo. Sim. A gente chegou aqui, né, ao nosso fim, mas antes de chegar às considerações finais, né, você pode aqui convidar alguém a ser descoberto por nós. Quem você acha que deve também vir aqui falar com a gente? Olha, tem um cineasta aqui em Salvador, que é um contemporâneo, e um cara de um grau de informação sobre a história do cinema, sobre cineastas, sobre movimentos cinematográficos, e que também realizou já um curta-metragem chamado O Anjo Daltônico, que é o meu querido amigo Fábio Rocha. Eu acho que um papo com o Fábio sempre será um papo transgressor, talvez seja a palavra mais doce que eu possa achar para ele. Então, eu indico um papo com o cineasta, pensador Fábio Rocha, que eu tenho certeza que vai somar muito a esse processo que vocês estão fazendo com muito êxito e muito importante para a difusão da cultura cinematográfica. Massa demais. Maravilhoso. Com certeza, vamos chamar ele. Então, fiquem aqui de olho que, né, quem já veio do Upcity, ficou, né, seguiu essa corrente, vamos ver, né, que quem sabe no futuro estamos aqui com o Fábio Rocha. E é isso, bom, chegamos ao nosso final aqui. Antes da gente fechar aqui, realmente, a gente deixa um espaço aqui para você fazer considerações finais. A gente, antes de mais nada, a gente agradece já realmente o seu tempo, né, que você veio aqui falar com a gente, pensar um pouco cinema, compartilhar essas experiências, né, com a matriarca, e é isso, muito obrigado. Agora, fique à vontade. Irmãos queridos, um prazer esse papo com vocês, um papo de muita sensibilidade e inteligência no que vocês trazem também de reflexão. Fiquei muito feliz que vocês assistiram o filme. Reitero que o filme está à disposição para o que vocês quiserem fazer em termos de exibição, discussão. Estou à disposição. Vida longa ao seu programa, vida longa ao cinema de vocês. E vamos seguir juntos na parceria que vamos construindo muitas coisas boas aí ao longo da nossa jornada, tá bom? Parabéns, continuem plantando árvores. Exatamente, vamos juntos, né? Então vamos juntos plantar uma floresta inteira. E eu acho que é isso, realmente, né, essa união, a união traz a força e juntos somos mais fortes, realmente. Então, principalmente porque o cinema é uma arte coletiva. Exatamente. Então é isso. É juntos que vai fazendo cinema. Isso. Ao longo do bate-papo, né, quem já viu aqui, a gente deixou embaixo as redes sociais da gente, do Lula ali, então vamos, né, todo mundo, incentivo todo mundo a dar uma olhada, a descobrir mais. Quem não assiste a Matriarca, assista, é um filmaço e é isso. Até a próxima. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.